Falar de Uruguai para mim, Juscelio Kuman de Medeiros, professor brasileiro por 300 e poucos quilômetros, é sempre difícil porque eu particularmente gosto muito do Uruguai e digo que essa é a lástima da minha vida desses 300 e tantos quilômetros é porque particularmente seria muito orgulhoso de ser uruguaio, talvez mais do que ser brasileiro. Confesso, desculpem aos que desagradar. Quem não gostou pode botar o joinha ao contrário, nem sei nem como chama isso, descurtir. De fato, eu tenho uma grande admiração pelo Uruguai, então me fazer falar pouco e de modo menos emotivo quando eu falo de vinhos de lá é um pouco difícil. Mas, claro, do que eu vou falar se eu vou falar de Uruguai? Alternativa A, Taná. B, Taná com Taná. C, Taná e Merlot. D, Taná, Taná e mais Taná, inclusive de várias regiões daquele país que parece um triângulo. A alternativa é todas elas, né? Porque muito possivelmente seja a alternativa correta, mas este é um 100% Taná. É um vinho da Traversa, família Traversa, na verdade é um grupo, né, de grupo vinícola, um dos maiores do Uruguai, eu acredito que deva ser o terceiro maior. É uma linha de vinhos reserva, tá? Que eu particularmente gosto bastante. Eu conheço os vinhos da Traversa há praticamente 10 anos, quando vim morar aqui em Santa Catarina, porque o Grupo Angeloni sempre teve esse vinho no seu portfólio, desde as linhas mais baixas, as linhas médias até as linhas mais altas. Esse aqui era um dos casos, que é uma linha um pouquinho mais alta. Acredito que hoje deveria estar assim, em torno de uns R$ 130. Mas vamos lá. Sobre este vinho, eu ganhei ele do embaixador, do cônsul, me desculpem, do Uruguai aqui em Florianópolis, Daniel Bota, a quem eu agradeço. Num dia da festa, eu me senti muito uruguaio aquela vez, né, da festa nacional deles. Não me perguntem a data, eu não sei, eu sei que a nossa é 7 de setembro, ao menos, tá? Que a gente tava falando, elogiando o vinho, e eles tinham, para mim, na verdade, um Syrah que era até melhor que o Taná. E esse Taná também, bastante gostoso. Isso faz anos, né? Fazia mais de 4 anos que essa garrafa está comigo. E eu disse, eu vou apostar no envelhecimento dela. E aí eu ia abrir em paralelo um Bolsa, que eu não lembrava a safra. E que eu achei que eu deveria guardar também, mesma coisa. 2012. E influenciado por aquele Valmarino que eu andei abrindo aí de 18 anos, eu achei que, não, no mínimo 10. Daqui a 2 anos a gente conversa. E aí a Berisol, o Salor, que eu não sabia a safra e não sabia a variedade. Eu tinha a impressão que ele era um porte. Na minha cabeça ele era Malbec, desculpa, Taná e Syrah não era. Aí eu fiz e não sabia a safra, como eu disse, né? Então fiz questão de não saber e provar. E o que eu digo para vocês? O clássico Taná uruguaio, assim, até mesmo ríspido praticamente. O uruguaio é um gaúcho que fala espanhol, né, em outras palavras. E ele tem rusticidade, uma extrema rusticidade, como é um taná. Tá? E ele tem bastante madeira, bem evidente, e eu particularmente não concebo, mesmo que seja um trabalho de fermentação de maceração a frio, fermentação em baixa temperatura, o taná é uma variedade que sem carvalho é difícil de tomar. Ela é muito rústica, ela tem poucos aromas, normalmente um aroma mais animal, mais couro, não bretanomice, nada a ver, mas um aroma mais pesado, caça mesmo, e especiaria doce, sempre tem cravo, um negócio assim bem intenso. E eu particularmente acho por isso difícil trabalhar com taná sem madeira, porque ele é um vinho muito rústico, muito tânico, muito ácido, pouco aromático. A madeira ajuda a arredondar taninos e trazer complexidade aromática. E esse para mim está muito a cara do que é um taná uruguaio. Logo de cara eu abri e disse, eu acho que eu gostava mais antigamente. E de fato parece que a madeira era mais evidente naquele momento, que deve ter sido há 4, 5 anos atrás. Era também um vinho. Essa safra, eu acho que eu não lembro se eu falei a safra para vocês, 2013, tá? E também era um vinho que a fruta parecia mais, que a madeira parecia mais. E eu abri logo de cara e disse, meu Deus, chega a parecer vinho híbrido, parece aqueles jaquês, Seis Vilar, não, mas aí ele vai decantando e você vai voltando a lembrar do que é a glória do Taná. Do que é um vinho que tem que ter paciência, de um vinho que tem que compreendê-lo, de um vinho que
é o amigo intelectual aquele, sabe? Às vezes não tem paciência, às vezes a gente não tá com vontade de ficar escutando, de ter que ficar um tempo muito grande ali, de ter que pensar no que ele falou. Assim é pro vinho. Quando você não quer pensar muito no vinho, não tome Taná. É um vinho que te exige compreensão, calma e, no mínimo, como é que eu vou dizer, uma abertura de espírito importante. Principalmente o Taná clássico uruguaio. E esse vídeo vai sair longo, eu sei disso, mas vamos lá. Vamos eu vou falar sobre Taná e sobre o Uruguai da forma que eu vejo, né? E Taná o Uruguai tem as vinícolas velhas, velhas, que você olha e diz, não deve sair uma garrafa de vinho daí de dentro, daí saem grandes vinhos. Daí você entende que eles têm boas uvas. Um lugar com uma viticultura muito tradicional, uma vitivinicultura muito tradicional, um lugar que passou aí por uma requalificação dos vinhedos, deve ter nem 30 anos, não, agora essa altura deve fazer 30 já. Então, em que se apostou no Taná, em reduzir quantidades, a melhorar a qualidade, e mesmo em dar um pouquinho de um upgrade nas vinícolas, que de fato eram, às vezes, você olhava assim, meu Deus, isso aí não deve fazer 30 anos que não faz vinho, fazia. E, e uma coisa tradicional deles também, o uso de madeira velha, algumas vezes tem um toque de Brettanomyces, e algumas vezes tem um toque de madeira velha mesmo, lá italiano, assim, de grandes períodos em madeira, bastante oxidação, aquele aroma de madeira mais velha, efetivamente. Hum, e esse para mim tem essas características. Madeira de mais uso, tempo mais longo de carvalho. Tenho a impressão que a americana, a Traversa usava bastante carvalho americano. E tudo com o que eu imaginaria de um taná. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que dizer é uma cor espetacular já, e eu está falando de um vinho de 7 anos. Diferença entre centro e borda? Tem mais intensidade no centro, tem um alaranjado até um pouco claro, assim, bem nítido nas bordas, mas principalmente lembrando que ele já foi um vinho que saiu assim de um violáceo, sobretudo um rubi muito intenso e violáceo, e vai ficando mais nesse rubi com um alaranjado. Mas ainda é uma cor extremamente íntegra, muito vinho. Vamos pensar aí, Cabernet Sauvignon, talvez, com 3, 4 anos já tem essa cor. Ele aqui tem muita intensidade de cor ainda no centro, que é muito característico do Taná. E o fato de ser muito colorido não faz ele ser muito encorpado, são coisas distintas. Ele tem muitos antocianos, compostos fenólicos que dão cor, e muitos taninos, que são compostos que dão a distingência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Poderia ter muita cor e pouco tanino, muito tanino e pouca cor, como é os Pinots da Borgonha, por exemplo. Não, em que pese que estabilidade de cor é trazida muito por ligação de taninos e antocianinas, mas é outra coisa, tá? Não vamos confundir uma coisa com a outra. E não é uma recíproca assim, né? Todo vinho com muita cor tem muito tanino, todo vinho com muito tanino tem muita cor. Realmente assim, é uma cor, né, como eu tinha dito, um aspecto visual com vinho que já tem algum tempo de amadurecimento, aromas típicos do talaco. Logo de cara até um pouquinho parecendo uva híbrida mesmo, depois ele vai abrindo e vem a madeira cada vez mais, brindando aí esse toque mais de baunilha, coco, alguma coisa assim de fruta negra, bem uma mora talvez, mas sobretudo especiaria doce, ele tem um cravo assim bem claro. Hum, a gente em boca consegue ampliá-lo aromaticamente, a gente tem mais madeira novamente. Vem aí frutas vermelhas, tem até cereja, tem cassis, tem groselha. Se sentir alguma coisa de flor, não. Talvez alguma coisa de hibisco, assim. Até mesmo porque a acidez que ele tem, que é alta, como é de se esperar no Taná, pode evocar essa coisa de, né, flor vermelha, um ácido, como é aquele chá de hibisco, enfim. Mas um vinho que, pra mim, em boca, tá assim, ó, delicioso. Hum, eu devo ter feito um gesto engraçado. Volume, taninos ainda firmes, sedosos e firmes ao mesmo tempo. Um vinho que já está bem legal para consumir. Não sei se eu deixaria por muito mais tempo do que isso. Talvez ainda tenha mais uns 3 anos pela frente. Mas é um vinho que tem tudo, mas que não é um vinho para neófitos, em princípio, porque ele não é um vinho tão fácil. Hum,
Mas realmente amplia aroma em boca. Um vinho. Eu não gosto muito da expressão gastronômico, mas é um vinho que eu acho que é muito versátil para harmonizações, porque ele tem, além de ele ser um pouco, talvez um pouco cansativo para alguns, ou seja, a comida ajudaria aí a ficar intercalando, né, entre comida e vinho. Ele tem coisas interessantes, né? Um bom corpo aí para carnes, sobretudo, e molhos à base de carne. Acidez boa, ou seja, tem um bom resguardo para gordura. E também esses aromas aí de madeira, especiarias, que vai bem aí com talvez uma carne ali mais naquele acento árabe ali, com mais tempero, um cordeiro, que é uma coisa muito do Uruguai, aí com canela, e mais alguma coisa assim para buscar até mesmo anis, para trazer essas especiarias. Eu particularmente acho um vinho interessante para levar à mesa. Hum, mas não acho que ele combina com qualquer coisa, por isso que eu evito a expressão gastronômica. Esse vinho o Angeloni deixou de trabalhar com ele, tá? Mas felizmente dessa vez eles têm a descrição do vinho, só mostrar aqui que era o mesmo rótulo que a gente tinha. Que é um vinho que expressa todos os sabores e aromas do Taná, concordo. Muito bem desenvolvida no Uruguai, é sedoso em boca, de final longo e bastante convidativo. Concordo, cor rubi intenso, aroma de frutas vermelhas com amora e cereja, notas de baunilha e tostados devido à madeira. Gostei bem da descrição. Encorpado, taninos firmes, boa persistência no final, harmonização carnes vermelhas e de caça, assados, pratos picantes, queijo parmesão e embutidos. Parmesão não sei se não faria muito sal para esse tanto de tanino e muito peso para o queijo. Embutidos, idem, mas acho que acredito que teria aí alguns tipos de chouriço lá do Uruguai, talvez fossem bem. Issem bem, anotem essa. Carvalho americano, 13,5 de álcool. Deixa eu só ver se confirma aqui no rótulo, 13,5, isso mesmo. Alguma outra coisa? Tempo de guarda eles estimam em 8 anos. A última safra que eles tiveram 17, essa aqui era o 13. Então provavelmente os seus 4 anos que eu estou guardando ele mesmo. Ele não tem mais no Angeloni, não tem mais no Divino, que é o comércio eletrônico do Angeloni, que eles descrevem como um vinho de coloração violeta profundo. Mas não falou rubi? Pois é, mas é que eu estou falando de um vinho já com mais idade, né? O violeta tende a talvez aparecer menos. Mas é um aroma intenso que traz o frescor da fruta vermelha e o carvalho cremoso. Por fim, eu achei engraçado o carvalho cremoso. Entrega um paladar cremoso e de taninos macios, maduros, harmonioso, com um fim de boca untuoso e fruta vermelha persistente. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eles falam que não tinha lá no outro. Por exemplo, a região de Montevidéu, né, Canelones, isso é uma coisa que eu não disse, a maior região produtora é justo o estado em que está, o departamento em que está Montevidéu, que é Canelones. Não, mas não tem mais nada falando. Vamos ver se por acaso tinha alguma ficha. Era só impressão disso aí. Acho que era só impressão disso aí. Era só, perdão, era só impressão disso. Vamos voltar aqui, porque eu queria só. Eu vi que a adega falou sobre o vinho, na época que era da Mr. Man, com 88 pontos, que é bem pontuado para um vinho de R$ 100, talvez menos. Mas para fechar aqui, já que vive me pedindo dica, tem o Syrah que também estava uma delícia. Aquele dia, inclusive, acabou o Syrah. Antes, era esse vinho, Syrah Taná, pronto, não estava tão errado. Era um corte, não era 100% Syrah, era um Syrah Taná, que para mim estava melhor do que esse. E aí acabou e eu comentei com o Daniel, não pedi, não é do meu feitio esse tipo de coisa. Hoje vai esta, aí me deu um Taná. Agradeço mais uma vez ao cônsul Daniel. Me alonguei pra caramba hoje, eu disse. Eu falar de Uruguai e falar pouquinho é uma pena, mas tudo bem. De quem não quiser ver toda, só dá uma olhada. 14 minutos. Obrigado. Tchau, fui, já deu o tempo. E, enfim, visitem o Uruguai, tomem vinhos uruguaios. A última coisa que eu falo sobre eles. Uma das raras conjunções de bom clima, com bons solos, com boa acidez, com um saber vinificar muito próprio e muito consistente. Por isso eu gosto tanto dos vinhos de lá. Obrigado, até mais.